Hello there, guys! Aqui estamos nós para nossa aula número 6, que é sobre dates, times and numbers, que é datas, tempo e números. Mas basicamente a aula toda é só sobre como usar números numa frase e como eles vão aparecer no seu dia a dia. Então, aqui eu tenho, digamos assim, os números de 0 até 20. Daí eu tenho 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 1000. E eu já vou explicar por que tá pulando assim. Então, eu peço para vocês que vocês anotem, porque número aparece em frase muito mais do que a gente acha que aparece. E é muito importante vocês saberem como que... Se vocês ouvirem um número, vocês saberem como que é que pronuncia, você saber qual número que a pessoa está falando sobre. E também só como usar números, porque você usa para falar sua altura, sua idade, seu peso, o horário, a data. Tem muita coisa que usa número. E aqui, ele só vem até o 20, porque depois ele começa a repetir, digamos assim. Então, vamos pronunciar comigo. Então, 0 é zero. Zero. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Então, espero que vocês estejam anotando e repetindo comigo, principalmente repetindo. Então, agora vamos... A gente contou de 0 a 10, aqui nossa primeira coluna. E a nossa segunda coluna é de 11 até 20. Então, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 19, 19, and 20, 20, 20. Você pode reparar aqui que tem do 13 até o 19, todos eles terminam em teen. Teen é a palavra também que a gente usa para adolescentes. Então, teenagers, que seriam os da idade do teen, que é basicamente de 13 até 19, seriam todos os números que terminam em teen, são os mesmos da idade da adolescência. Então, é bem parecido com o jeito também que se fala depois os números de 10 em 10. Mas, aqui, ó, por exemplo, 13 e o 30. 13 e 30 é 30. Então, aqui, teen, teen, teen. Meu professor antigo de inglês, ele falava que era como se uma bolinha de metal estivesse caindo no asfalto. Então faz teen. Eu lembro que era uma comparação tão boba, mas é uma coisa que a gente lembra. Então, teen, 13, 14, 15. Se tivesse teen, é de 13 a 19, basicamente.
Agora, se for do múltiplo de 10, se for 30, 40, 60, 50, você vai usar o t. 30, 40. Porque esse 50, se tiver um R e um T, você meio que ignora esse T. E só faz o R. Então fica 30, 30, 40. Aqui, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 e 100. Mas vamos falar aqui das dezenas primeiro. Então, 20, certo? 20, para você falar 21, você vai falar 21. 22, 22. E você vai usando os números de 0 a 10 depois dos números de 10 em 10, digamos assim. Então vai ser 21, 21, 27, 27, 27. 63, 63. Mas e agora? Se for um número maior que 100? Então, vai ser 100, A, normal, letra. 100. Então, é uma centena, no caso, eles falam. Então, seria 100, uma centena. Você vai falar o número na dezena e o número na unidade. Então, seria, por exemplo, 133. 133. 133. Se for 200, você vai falar 200, duas dezenas. Ou se for 400, vai 400. E basicamente, para você falar, não tem uma palavra para 200. São duas dezenas, duas centenas. E para milhar, que aqui, ó, que você, para falar 1000, você vai falar 1,000. 1,000. Zend. 1,000. Então, vai ser 1 milhar. Então, 2.000 vai ser 2,000. 4.000, 4,000. 8.000, 8,000. Tranquilo? Agora vamos começar a nossa aula de verdade. Então, temos as nossas 5 perguntinhas. What time is it? When were you born? What day is it? What's 2 plus 6? E what's 3 times 4? Vamos rapidinho. What time is it? What? Qual? Time. Tempo. Is it? É agora. É esse. Então, what time is it? Seria que horas são? Então, what time is it? What time is it? Então, que horas são? Aqui, se for, sempre vamos usar o it's, porque tá na pergunta já, a gente só vai reciclar ele na resposta. Então, é it's em todos os jeitos de se falar. Se for a hora em ponto, se for uma em ponto, você vai falar one, o'clock. O'clock significa em ponto, digamos assim. Pra ser bem sincero, significa tipo 0 no relógio. É 0 no relógio, porque o 0, se tiver entre números, eles falam como O. Então, se for tipo 505 e eles forem soletrar pra você, tipo, falar número por número, eles vão falar 505. Ninguém vai falar 505. Então, aqui seria it's 1 o'clock, é tipo, é 0 no relógio. Então, é it's 1 o'clock, é 1 em ponto. Outro jeito de se falar, principalmente se você estiver indo para os Estados Unidos, eles não usam o relógio de 24 horas, eles usam o relógio de 12 horas. Então, é 12 de manhã, 12 à tarde. Então, seria it's 10 p.m. Esse p.m. é depois do meio-dia e a.m. seria da meia-noite até o meio-dia. E aqui, se você for falar, são 10 da tarde, 10 da noite, você vai falar it's 10 p.m. It's 10 p.m. Se você for falar que é 10 da manhã, it's 10 a.m. Certo? Agora, mas e se for uma hora quebrada?
Então, você vai falar. Ó, aqui tá o exemplo do que eu disse ali, que você não fala zero quando você for falar no meio de outros números. Aqui são 3 e 5. Se são 3 e 5, você vai falar it's 305. 305. It's 305. Certo? Ou você pode... E se for, no caso, se for um minuto que não tem um zero antes, você vai falar it's 3:10. Como se fosse 3 e 10. It's 3:10. Certo? Mas isso seria um jeito um pouquinho mais informal de se falar. Dependendo de quem que for, onde você estiver, a pessoa pode falar que são 5 depois das 3. Para 3 e 5, vai se falar it's 5:03. Então, são 5 depois das 3. Então, it's 5:03. São vários jeitos de falar a hora. Tem pessoas que vão falar, tipo, são 2:02. Ou são 2:30. Então, 2:30. Ou 2:15. O que, pra mim, tipo, você pode usar, sim. Mas se você usar nesse modo aqui, ele é mais fácil de você traduzir na sua cabeça pra você poder falar mais rápido. E também é mais simples de você aprender agora. Então, com o tempo, você vai pegando os outros pedaços, digamos assim. Aqui é mais como que eu posso dizer? Eu te dou a faca para você aprender a caçar, certo? Aqui é perguntando when were you born? When, quando? Were you? Você foi born. Born é nascer. Ou aqui, como tá o were. Were é o verbo to be no passado, usado para plural, digamos assim. Então, when were you born? É quando você nasceu. Aqui são jeitos de falar os anos. Então, I was born in. Normalmente você vai usar essa estrutura. I was born in. Eu fui nascido em. E você vai falar em que ano. Eu, por exemplo, nasci em 2004, que é 2004. 2004. 2 milhares 4. Então, aqui é muito importante uma coisa. Você não vai falar, por exemplo, se você nasceu em 1989, você não vai falar 1999. Você vai falar de um jeito diferente. Mas se for assim, no começo do milênio, como eu nasci, então você vai falar o milênio, que é 2000, e daí o ano, 4. Mas, por exemplo, você nasceu em 1989. Então, I was born in. Você não vai falar 1989. É muito longo. Então, eles cortam no meio. Eles vão falar os 2 primeiros números, que é um 19, 89. Então, você vai falar que você nasceu em 1989. 1989. I was born in 1989. Certo? Lembrando que sempre tem aqui em amarelo o jeito que se pronuncia. Se você não quiser especificar o ano agora, que acontece às vezes também. Ou às vezes a pessoa te pergunta no sentido de década. Se for no sentido de década, você vai falar I was born in, como todas as outras. Você vai usar o the, que é nos, tipo, os. E aqui você vai falar 70s, 70s, 70s. Ou 70s, 70s, 70s. Que significa, se você fosse escrever em números, assim seria os 70. 70s, 70s. Que é só um jeito diferente que eles usam para falar da década. Se fosse nos anos 80, seria nos 80s. Se fosse nos anos 90, seria nos 90s. Ou, como nosso último exemplo aqui, se fosse nos anos 2000, você vai falar I was born in the 2000s, que é nos 2000.
Agora, no ano que a gente tá agora, você vai falar os 2 primeiros algarismos e depois os 2 últimos. Essa questão de falar os 2 primeiros e os 2 últimos, ele muda a partir dos anos 10. Então, em 2010, você não nasceu em 2010. Você nasceu em 2010. Então, agora estamos no ano... Quer dizer, eu, pelo menos, estou no ano de 2023. 2023. A próxima pergunta, senão a nossa aula vai ficar muito longa. Aqui, what day is it? Que dia é hoje? Agora eu tenho que ver onde é que eu vou colocar essa câmera. Tá, vamos primeiro falar dos meses. Os meses são... Eu sei que essa aula é bastante coisa, mas é muita coisa para anotar. E não tanta coisa que vai ser cobrado de vocês, digamos assim. Mas é coisa que vai ser útil no dia a dia e que se você souber agora, te ajuda lá na frente, porque você não tem que ficar aprendendo lá na frente. Os meses são January, janeiro, February, fevereiro, March, março, April, abril, May, maio, June, junho, July, julho. É muito importante que vocês façam essa diferença, que nem em português. Se você confunde junho e julho, dá problema. Então, é June e July. É um pouquinho diferente em inglês, então é mais fácil de você não confundir. Agosto, você fala August. Setembro é September. Outubro é October. Novembro é November. E dezembro é December. Certo? Então eu peço que vocês anotem, se precisar pausar. E espero que vocês estejam tentando, pelo menos, repetir junto comigo. Agora vamos falar do dia. Como que você vai falar do dia? Aqui você vai falar, por exemplo, hoje é. Essa é a formulazinha que eu vou te dar. Então, hoje é, today is. Ou, se você colocar uma vírgula aqui, tá faltando uma vírgula, desculpa. Today, it's. E você vai falar, aqui, por exemplo, eu tenho dia 2 de abril. Em inglês, você vai falar que é abril 2º. Porque eles não falam, assim, dia 2 de abril. Eles falam como se fosse... Eles falam um mês e depois falam o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. E é muito importante vocês saberem como que fala esse primeiro, segundo, terceiro, porque isso muda o jeito que é escrito. Tá vendo esse ND? O ND tá ali para mostrar que é second e não é 2. Então não é abril 2, é abril 2º. Então é April, como a gente já aprendeu, e second. Então aqui. Mas eu tenho uma notícia muito boa para vocês, que os únicos números que mudam alguma coisa, tipo, mudam essa letrinha aqui, é quando é o dia 1º, ou dia 21, ou dia 31, no caso, o dia 2, ou o dia 22, o dia 3, ou o dia 23. Todos os outros terminam com TH. Então, se for dia 4, quarto é 4TH, que significa fourth. Então, mas aqui, primeiro dia, first, que vai ser um ST. Você usa as últimas 2 letrinhas. Second, o dia 2, second, 2ND. Dia 3, third, que é 3RD. Se for o dia 4, 5, 6, 7, 8, qualquer outro dia que não termine em primeiro, segundo ou terceiro, você vai usar o TH depois do número para escrever e para falar vai ser fourth. Ele vai fazer esse som de TH no final da palavra, basicamente. Fourth, fifth, sixth. É um pouquinho chato de se falar, mas acredite, esse tipo de número não aparece tanto assim.
vai aparecer mais em data, ou se você estiver, tipo, num pódio. Ou se você estiver, tipo, classificando coisas. Então, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 20th. Eu pulei o 19, 19th. Pulei? Não sei. E agora a gente volta pro 21. Pra falar de 21, você vai falar 20 primeiro. Vai ser 21st, 22nd, 23rd. E depois ele volta pro normal. Começa de novo do 4 até o 9. Que é 22nd, quer dizer, 24th, 25th. E pra falar do... o dia 30, você vai falar 30th. Você só adiciona um TH no finalzinho. E vamos para nossa próxima, que aqui vai um pouquinho de matemática, que é... Eu vou fazer bem rapidinho para vocês, tá? Então, a pergunta é, what's 2 plus 6? Ou, aqui para nossa segunda, é 6 less 2. Então, what's 2 plus 6? Esse what é o que é, o número, plus. Plus significa mais. E aqui o outro número, 6. Ou, se você quiser fazer uma conta de menos, você vai falar less. What's 6 less 2? Então, aqui temos 2 e 6. Esses são os nossos números para o nosso exemplo. Então, 2 plus 6 is. Aqui é um jeito mais informal. Você poderia falar que iguala. Mas, a não ser que você realmente esteja numa aula de matemática, não vai precisar falar que... não, 2 mais 6 iguala 8. Aqui você vai falar 2 mais 6 é 8. 2 plus 6 is 8. E se você for falar que 6 menos 2 é 4, você vai falar 6 less 2 is 4. E agora, para finalizar, nós temos as duas perguntinhas de vezes e de divisão. Então, what's 3 times 4? Quanto é, ou qual é, 3 times. Times, nesse sentido, significa vezes. Então, tipo, quanto que é 3 tempos 4? Seria essa tradução mais literal. Mas significa vezes. Então, quanto que é 3 vezes 4? What's 3 times 4? E você vai responder, 3 times 4 is... E o resultado, 12. 12. Então, 3 vezes 4 é 12. Times significa vezes. Já se você for fazer uma conta de divisão, perdão pelo barulho, vai ser what's 6? E você vai colocar o divided by 2. Então, quanto que é 2 dividido por... Não, 6 dividido por 2, perdão. Então, aqui, ó. 6 divided by 2. Ou, se você estiver vendo só a conta, pode estar ali só o by. Então, 6 by 2, ou 6 divided by 2, é 6 dividido por 2. Ou 6 por 2 também. Que aqui você vai responder. 6 by 2 is... Ou 6 divided by 2 is 3. Então, hoje aprendemos os números, como falar a hora, como falar o dia e algumas continhas de matemática até. Então, eu espero que vocês tenham anotado essa aula. De verdade que essa daqui é mais uma aula para vocês poderem usar as próximas aulas. Espero que vocês tenham tentado repetir e espero muito ver vocês no aplicativo também para a gente praticar. Tchau!